Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à TV Itaú. Hoje o assunto promete. Estamos aqui com a TV Itaú. TV Itaú está no ar. E aí, como vocês estão? Tudo na Santa Paz? Estamos aqui no nosso estúdio da TV Itaú, aqui da cidade de Itaú de Minas, no @TV Itaú de Minas, no Instagram e no TV Itaú no YouTube. No patrocínio de Xavier Soluções EAD. Clube da Barba. TVSTY, a moda com jeitinho de Minas. Quem está aqui comigo hoje? Doutora Rogéria. Doutora, o que você está fazendo aqui hoje? Então, Paulo, antes de tudo eu quero te agradecer pelo convite, pela confiança, agradecer a sua audiência. Nós estamos aqui para conversar, para ter uma prosa boa. Bom, eu poderia, na qualidade de dentista, estar aqui falando de saúde bucal, mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar e tentar desconstruir um pouco dos preconceitos. Nós vamos falar da comunidade LGBTQIA+. Eu vou falar na minha qualidade de mãe LGBTQIA+, e mais particularmente da condição de transgeneridade. Que assunto, gente. Hoje promete. Com certeza vai compartilhando isso para mais gente e com certeza vamos ser esclarecedor, tá? O nosso trabalho hoje aqui de conscientização, tá? De quebrar paradigmas e trazer a empatia com o ser humano, tá? As diferenças, que eu não vejo diferença nenhuma, que a gente possa estar tratando isso com muita tranquilidade, que é o programa de hoje. Do LGBTQIA+, que é o tema de hoje aqui na TV Itaú. Nada polêmico, tá, gente? Nada polêmico e sim muito esclarecedor para você que está em casa. Com certeza a gente vai ter uma aula sobre LGBTQIA+. Antes, doutora, ela era LGBT. E aí, com as mudanças, por que o que, por que o I, por que o mais? Sim, vamos falar disso. Mas Paulo e audiência, eu não estou aqui na condição de especialista no assunto, embora me especializei, porque quando o nosso filho se descobriu, né, um menino trans, um adolescente trans, nós fomos, em meio a muito sofrimento, a muita angústia, nós fomos atrás de aquisição de conhecimento, né, porque era um tema também que nós éramos, enquanto família, totalmente ignorantes. Pensávamos que não, né? Mas éramos totalmente ignorantes. E daí, de repente, você tem que passar militante, porque você tem que defender os seus, né? Então, eu fui atrás de conhecimento. Então, sim, era L de lésbica, G de gay, B de bissexual, né? Mas, foi aumentando, parece que o alfabeto, né? Essa sigla nunca para de estar alfabeto, sim. Porque nós vamos descobrindo, enquanto ciência, enquanto sociedade, que ao contrário do que nos foi ensinado, de que a gente deve caber ou na caixa do masculino ou na caixa do feminino, nós sabemos que existe gente que não cabe nenhuma nem outra e tem gente que transita nisso, né? Nesse meio. Então, sim, né? Nós sabemos que hoje o L, o G, B, T, o I de intersexo era o que nós chamávamos antigamente de pessoas, me ajuda a lembrar, que nasciam com dois sexos, né? Aquela coisa assim, tem um nome, daqui a pouco a gente lembra. E que hoje a gente já não usa mais, né? Hermafrodita. Né? A gente costumava chamar de hermafrodita, mas que não, hoje é intersexo. Teve uma novela, que eu acho que foi O Rei do Gado, onde uma atriz fez uma hermafrodita, né? E fez muito bem. E que foi um meio também de quebrar o paradigma desse preconceito, né? Sim, né, com todas as nossas restrições às novelas e à Globo, mas ela tem o seu papel social, né? Porque quando ela coloca isso, eu lembro de ter, não há muito tempo, ouvido um depoimento de uma mãe que tinha colocado seu filho homoafetivo para fora de casa e quando assistindo uma novela, esse assunto foi levado à tona, ela se conscientizou da injustiça, né, e do desamor que ela estava praticando. Então, sim, quando a gente... É isso, eu acho que também é essa a minha intenção aqui hoje, Paulo. Porque quando a gente fala, e obrigado pela oportunidade, porque também exigiu coragem da sua parte, a gente protege, a gente esclarece e a gente protege essa população. E aqui eu quero abrir um parênteses falando que, infelizmente, nós vivemos num país
onde mais mata e mais comete violência contra essa comunidade, né? São 15 anos consecutivos em que o Brasil carrega o título vergonhoso do país que mais mata pessoas trans. Então, quando a gente fala, porque eu realmente acredito que quando a gente conhece a história de alguém, é impossível você odiar aquela pessoa. Então, quando a gente dá o poder de fala para mim, uma mãe, ou para você senta para escutar uma pessoa nessa condição, ou qualquer uma outra dessas letrinhas, eu acho que isso abre não só sua cabeça, mas seu coração para o acolhimento, para o entendimento. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a da gente, e a gente só vai sentir na pele quando acontece na família da gente. Eu vou dar um depoimento para vocês que estão em casa, a questão do autismo, né? Se você não tem uma criança autista ainda na sua família, tem uma grande probabilidade que nas próximas nascimentos de alguém na sua família sempre vai ter um autista na sua família. E aí a gente fala da questão do autista, né? Ou da pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, TDAH, e antigamente não se falava de autismo. Né? Na minha época era o debilóide, era o doidinho, era o esquisito, era o isolado, né? Hoje não, hoje está tão claro isso que a gente vê a questão não somente do LGBTQI+, mas também do autismo, do TDAH, né? E eu gosto muito da palavra, e que a gente pratica-se muito pouco, que é a empatia, né? Se a gente tivesse empatia do que o outro está sofrendo, às vezes aquele efeito borboleta, olha, para onde que essa pessoa vai, né, agir, e essa questão da caixinha fechada que a gente vê na nossa vida, menino, menina, né, e que a gente vê, você vê um sofrimento da outra lado, a pessoa já fala assim, eu não quero ser diferente, ninguém nasceu para ser diferente, né, e aí às vezes a pessoa fala, mas quando a gente vê uma questão de uma família acolhedora, fala, não, a gente vai aprender junto, a gente vai estar junto. Numa situação de doença, quando a gente vê a família, olha, um diagnóstico de câncer, que a pessoa fala assim, não, olha, eu vou te acompanhar no tratamento, a gente vai estar junto, no caso de vocês, né, que vocês buscaram conhecimento para entender aquela diferença que estava surgindo na vida de vocês, que isso não é planejado para nenhuma família. Isso, lamentavelmente, a gente não aprende isso na escola, a gente não conviveu e não convive isso de forma muito fácil, mas é desafiador. Eu acredito, na minha concepção ignorante que sou, eu acho que deve ser o acolhimento faz que a pessoa tenha poxa, peraí, eu tenho tempo para decidir. Né? Eu tenho esse apoio, esse suporte em si. Estou enganado? Estou equivocado? Não? Absolutamente. E eu fico muito feliz que você trouxe a condição do autismo e que a gente pode fazer, tem muito a ver, tem um link sim. Porque como que a gente classifica a transgeneridade, assim como o autismo? São condições de nascimento. Né? É doente, o autismo não, ele não é doente, ele carrega em si uma condição. Assim também como uma pessoa transgênero, ela não é doente, ela carrega em si uma condição, né? É disso que se fala. Então é isso mesmo. E eu acho que a medida, Paulo, vê também se você concorda, que a sociedade se prepara para acolher tanto o autismo, para reconhecer que tem gente diferente, de um espectro de aprendizado, de funcionamento cerebral diferente, e que acolhe aquilo, não como debilóide, como que a gente chamava antigamente, a pessoa com retardado, né? Olha que palavra mais ofensiva, né? Então, não, a gente só está aprendendo que ele funciona de maneira diferente. O cérebro dele funciona de maneira diferente. As relações sociais dele são diferentes, né? Então, a mesma coisa para o transgênero. Né, devia estar no hospício, né? Ninguém acorda, a gente costuma dizer, ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu estou me sentindo tão gay, hoje eu acordei trans. Não, né? Isso é uma imposição. Mas com toda certeza nós estávamos falando ainda um pouco antes do programa começar, que quantos da nossa geração nós vimos num sofrimento atroz, tentando se encaixar e não conseguindo. Na minha geração,
eu convivi com uma história me toca bem. Ela se casou, era uma lésbica, sabidamente lésbica, ela sabia disso, mas ela fez tanto para se encaixar, que ela se casou, ela teve filhos, ela pelejou para se enquadrar, até que não deu mais, né? Porque a gente adoece, né? É uma luta contra si mesmo. Ou se mata, né? Ou se mata. Hoje os índices de suicídio é muito grande também. Sim, né? Principalmente no trânsito. Rogério, por que você está sempre presente? Sim, porque é a minha base de conhecimento e a minha vivência como mãe, como família. E eu trago dados, e eu brinco assim, falo com tristeza, que das letrinhas todas do alfabeto do LGBTQIA+, a letra T de transexual, de transgênero, é a mais incompreendida. Ela é a mais, e que sofre mais preconceito, e é que é a mais diabolizada, né? Demonizada, vamos pôr assim. Porque ela carrega em si uma incompreensão muito grande. Como assim? Ou se nasce assim, ou se nasce assado. Minha cabeça está dizendo que eu sou menino, mas meu corpo diz que eu sou uma menina. Então, e essa, Paulo, já é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, contém lá no CID, de todas as doenças de dor de dente, a unha inflamada do pé, está lá, disforia de gênero. É o reconhecimento dessa condição, é uma condição, sim. Por quê? Porque o gênero é algo construído, né? Gênero não é só aquilo que a gente carrega no meio das nossas pernas, não é isso só que determina gênero, né? O que determina gênero? Sim, o sexo biológico, sim, mas tem o hormonal, tem o cromossomal, tem a construção social de gênero, tem a construção psicológica do gênero, né? E tem gente que olha para si e fala, não, eu não sou isso aqui que eu vejo aqui, né? E assim, mas antes dele conseguir fazer porque assim, engraçado que muitas vezes não é nem a pessoa que primeiro questiona. Quantas pessoas, como você já deve ter visto, que só porque um menino tem um jeito um pouco mais delicado, né? E que imediatamente no círculo social dele, desde criança, ele é o gayzinho, não é? Então muitas vezes até antes de ser uma consciência pessoal, é uma imposição de fora. Sim, né? De fora. Porque você não encaixa naquele padrão, né, do bad boy, vamos pôr assim, ou da Penélope charmosa, então você não é isso, você não é aquilo, então boa coisa você não é, né? Então essa é uma luta, mas assim, essa construção que você fez, é isso mesmo. Mas mais uma vez eu quero reforçar, então isso faz parte da diversidade humana, o autismo, as questões LGBT, os indivíduos, a gente está aprendendo que é diverso. Deus criou a gente diverso, isso não foi acidente, isso não escapou ao contrário de Deus. E ao contrário do que foi me ensinado, e que por muito tempo eu acreditei, isso não são aberrações, isso não são pessoas se rebelando contra um Criador, isso não são pessoas, é muito triste quando mãe a gente vê a associação da questão homoafetiva, seja lá a transgeneridade, com pessoas sem caráter ou pessoas depravadas. Não. Do nosso filho nós exigimos dele o mesmo comportamento do nosso outro filho hétero, né? Respeitoso, moral, digno. Uma coisa importante, doutora, todo mundo falar, a probabilidade de uma criança ser LGBTQI+, uma falta de estrutura, uma criança que não conviveu de forma harmoniosa com a comunidade, que não teve uma religião. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que a gente falou nos bastidores, que eles falaram, a criança ela é LGBT porque o oportunismo, ela foi abusada sexualmente, então isso aí foi um gatilho para que ela buscasse essa alternativa. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação. E posterior a isso, o pessoal que está em casa, que às vezes está passando por uma experiência e que a gente possa estar colaborando dessa forma, o que a gente poderia colaborar, onde buscar alternativa, onde buscar socorro, onde buscar ajuda, como se posicionar para esse momento de decisão tão difícil, não somente para a família, como também para a pessoa que está ali naquela postura. Olha, eu vou começar pelo fim. Ame, porque o amor nunca erra, né? Às vezes a família,
fica naquela dúvida de que se eu acolher, eu vou estar incentivando. Não, né? Porque lembra, se essa pessoa, se esse adolescente, se esse jovem não se sentir acolhido no seio da sua própria família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, aonde ele vai ser? Aonde ele vai ser? Né? Mas, Paulo, mais uma vez eu quero te agradecer que você vai me dar a oportunidade de um lugar de fala que eu acho que eu assumi, e indiretamente a minha família também, como uma missão. Porque, assim, é uma desconstrução que a gente faz também. Porque o meu filho vem de uma família não perfeita. Minha família não é uma família de propaganda de margarina. Não é. Mas também é longe de ser uma família desestruturada. Né? Nós estamos casados, eu e o Pedro, você conhece muito bem meu marido, há 38 anos. Né? O meu filho mais velho tem 30 anos. Então, a gente não cabe nesse estereótipo. Então, a gente tem que fazer essa desconstrução, não. Né? Nós somos uma família, eu gostava de falar que religiosa, não, espiritualizada. Nós somos presbiterianos, nós servimos como missionários fora do Brasil por mais de 8 anos. Meus filhos foram criados na igreja, meus filhos conhecem a Bíblia como palavra de Deus. Então, assim, não. Então, a gente tem que fazer essa desconstrução. Né? Não, nem sempre, eu quase nunca, para te falar a verdade. Né? Então, existe princípio, sim, né? E eu acho que essa é a nossa grande contribuição. Porque a primeira coisa que um pai e uma mãe se perguntam é aonde que nós erramos? O que nós fizemos de errado? Né? O que eu deixei passar? Eu também passei por isso, o Pedro também passou por isso. Pensei, nossa, eu trabalhei demais, descuidei, né? O que foi? E eu escutei dele. Exatamente. E eu escutei dele. Ele falou assim, aqui, mãe, não é sobre você. É sobre mim, é sobre eu me perceber como ser humano, é como eu me percebo como gente no mundo. Hoje o seu filho está com quantos anos? Ele tem 16 anos. 16 Mas essa conversa nós tivemos aos 12, então nós estamos caminhando há 4 anos, no mínimo. Mas ele fala, nesse relato, foi um relato muito forte para mim, que ele fala, mãe, eu me percebo assim, desde os 7 anos de idade. Né? Então, assim, é muito cedo. É muito cedo que eles fazem, que eles se percebem no mundo, né? E a gente entende isso, que é isso mesmo, né? E é bacana, às vezes, a gente trazer esse esclarecimento em público e a sua facilidade e a sua formação, gente, é fora da caixa. E o pessoal que está em casa, doutora, e que às vezes está passando por um momento de absorção dessa informação, ou a pessoa está olha, eu não quero, eu não posso, eu não vou dar força que eu posso estimular e ele vai decidir a sexualidade dele, ou eu tenho que segurar e deixar que o mundo decida, absorva isso. E eu acho que deixar isso para o mundo, ou deixar isso para um estranho, pode ser uma possibilidade de ele achar o caminho das drogas. Ou eu estou equivocado? Sim, pior do que isso, suicídio. A automutilação, né? É o segmento da população onde o índice de suicídio, se não me engano, beira os 57%. É o mais alto em qualquer amostra de qualquer população. Por quê? Porque é uma briga consigo mesmo. De você ter um corpo, você se olhar no espelho, é uma palavra chique, né? Ontológico, que é como você se percebe no mundo. Então, quer dizer, a disfunção, a incongruência com aquilo que as pessoas, ou que biologicamente estão falando que eu sou, ou pelo menos o que eu deveria ser, e eu não me sinto assim. E eu me olho e eu não me sinto assim. Né? E quando a gente olha para trás, acompanhando o meu filho, a gente vê muita coisa disso. Né? Assim, gente, nunca foi mesmo, menino, nunca foi mesmo. Né? E sim, e a gente empurra para isso. Né? Mais uma vez, a gente que vem de um contexto evangélico, de uma comunidade evangélica, ainda é mais duro, né? Porque isso vem assim, nossa, isso é diabólico, isso né? Ora, manda pra cura gay, faz qualquer coisa. Então a gente vai oprimindo ainda mais essa pessoa, né? Oprime, graças a Deus a gente não chegou a isso, e aqui vem a participação do meu filho mais velho. Porque como o Sam
um menino temporão pra gente, né? Eu já tinha 38 anos, o Pedro um pouco mais. E o outro filho, o outro irmão, ele fez a GAP, o link intergeracional, né? E ele ficou muito protetivo, né? E ele trouxe muita informação, ele falou, olha, não é assim, né? E até assim, foi o primeiro a usar o nome social, e a gente estranhou demais, e foi uma luta muito grande pra gente quanto família. Mas graças a Deus o irmão mais velho estava lá, nos ajudando, fazendo essa ponte, protegendo o outro também da maneira que ele podia. Mas é isso, eu penso assim, quando a gente ama, quando a gente coloca o nosso amor acima do que as pessoas vão pensar, do que vão falar de mim, do que vão... a gente acerta. Mais uma vez, o amor nunca erra. Haja com todo o amor do mundo, debruce, derrame todo o amor da sua vida sobre esse adolescente, esse indivíduo, essa criança, né? Isso vai te impedir de errar. Você vai errar, porque a gente errou também. Erra menos. Mas a gente erra menos. Porque a gente erra em amor. Então fica mais fácil também consertar. Ele é colaborativo e faz que a gente compartilhe o amor e que a pessoa tenha condição de entender aquilo, né? Olha, tem onde me respaldar, né? Tem um alicerce ali que vai me ajudar. Eu acho que isso faz toda a diferença no momento de cuidado. E posterior a isso, é um estímulo de buscar informação, né? Sim. E aonde buscar informação, Rogéria? Onde você buscou informação? Onde que a Rogéria está com a cabeça hoje, com a cabeça que você tem, com a informação que você tem, com tanta tranquilidade de você poder conduzir dessa forma, que você possa, o pessoal que está em casa, que às vezes está nesse momento que, olha, eu preciso ouvir mais sobre esse assunto, buscar onde? É difícil, ainda é um assunto com pouca gente que entende falando sobre. Eu lembro que os primeiros psicólogos, que a gente, claro, de imediato a gente foi procurar profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, para levar nosso filho. E foi dificílimo. Os 3 primeiros, ao invés de ajudar, pioraram a situação. Né? Pioraram a situação. E não por maldade, justamente desconheciam, né? Desconheciam a situação e não sabiam como ajudar. Né? Então foi o 4º profissional que trouxe algum alívio pra gente. E isso assim, no meio de uma depressão. Qual foi esse alívio que ele trouxe? Olha, tirou ele da automutilação. Tá? Quer dizer, que é angustiante para um pai e para uma mãe, porque está muito próximo de uma tentativa de suicídio, né? Então, é angustiante. E eu, particularmente, não teria como te contar a história, mas eu vejo assim a mão de Deus guiando todas as coisas. Eu tive a oportunidade, o Dio Anúncio é um curso que acontece em São Paulo. É a única equipe multiprofissional de saúde que escreveu o único livro-texto que as escolas, as faculdades de medicina usam, tá? Para a questão de saúde na população, na comunidade LGBTQIA+. E anualmente eles fazem um curso de 6 meses online, também tem algumas coisas presenciais, e a equipe é maravilhosa. Bom, também acho que é a única que tem no Brasil. E eu tive a oportunidade, tive conhecimento, e a doutora Andréia e a equipe dela foram de grande ajuda. É um curso extenso, né? A princípio eu falei, não, isso não é para mim, porque assim, eu lembro que na turma que eu fiz há 2 anos atrás, eram assim, 80% eram médicos, né? A maioria deles também médicos com especialidades em áreas afins, muitos psiquiatras, muitos psicólogos. Daí tinha, né, fugindo desse pessoal todo, tinha 3 advogados e eu dentista, né? Mas eu sempre deixo muito claro para a equipe que a minha grande participação ali seria como mãe, né? Seria como mãe. Mas eu fui muito acolhida, eu escrevi, eu tinha acesso à doutora Andréia, e ela falou assim, não, Rogéria, fica tranquila, porque a nossa abordagem é uma abordagem geral, você tem capacidade para acompanhar, que sua formação também é saúde, você vai acompanhar. E graças a Deus que eu acreditei e fiz, porque assim, gente, a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco, né, enquanto o que acontece com essa comunidade, as dificuldades, o que é ciência, o que é falácia, né? Então, assim, me esclareceu demais. Nos primeiros momentos,
procura-se geneticista para entender o que o meu filho está tendo? Será que você, como mãe, tomou essa audácia de procurar um geneticista e falar, será que eu errei em algum momento? Será que tem algum problema comigo? Tive algum problema por ter sido um filho temporão? Como que foi essa... Ou não, foi a questão de falar, olha, e vamos entender o processo. Você sabe que o curso foi muito assim... Chegou a ser, eu acho que eu posso usar a palavra chocante para mim. Porque assim, o que eu aprendi na minha época de segundo grau e faculdade, né? No começo lá da biologia e tal, da bioquímica, é o seguinte, a gente nasce ou XX ou XY. Não, a gente não nasce só essas opções, né? E para mim já foi um choque. Segundo, existem condições, e até a condição, mas por favor, isso aqui não é uma generalização, a gente não vai falar que toda pessoa trans carrega essa condição, mas só para te exemplificar. Existe uma condição, porque assim, a gente é muito parecido enquanto homem e mulher, né? Assim, muito parecido mesmo. As diferenciações secundárias que vão determinar isso lá no final da formação do embrião, né? Lá no finalzinho, né? E se alguma coisa, e são tantas as transformações bioquímicas e hormonais, que se alguma coisinha, mas coisinha mínima der errado nisso, vai desandar ou para um lado ou para o outro. E daí a diversidade. Um cromossomo a mais, a criança pode nascer uma hormônio. E daí tá, um hormônio, por exemplo, tem uma coisa... Porque é muito complexo, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui agora. Mas assim, existe uma condição da mãe, se ela tem uma questão com a suprarrenal, e naquele momento, vai vendo que é uma construção assim de coisa. Naquele momento da gestação, ela tem uma desregulação da suprarrenal, do hormônio produzido sobre a suprarrenal. Esse hormônio ele tem a função de permeabilidade placentária. Então tá lá a criança, vou contar a história dessa atriz. Ela é, na realidade, um menino, era para ser um menino. Na hora que o hormônio tinha que atravessar a barreira placentária para desenvolver os caracteres secundários desse menino, o problema da mãe, que sim é uma doença, impediu a travessia desses hormônios. E ela nasceu então menina. Ela é uma atriz famosa, americana. E tá aí, cresceu e viveu como menina. Mas chegou uma época na vida dela que ela queria engravidar e não engravidava. E daí ela foi fazer a pesquisa, tinha feito tudo quanto é coisa, foi fazer a pesquisa cromossômica dela. O que deu a pesquisa dela pro cromossomo? Ela nunca foi XY. Aliás, ela nunca foi XX, ela sempre foi XY. Então, se ela fosse encontrar o cadáver dela e fosse exumado, alguém perguntasse, isso era um homem, isso era uma mulher, se fosse feito o DNA daquela caveira, daquele cadáver, não, isso é um cadáver de um homem. Uau. Mas como? Se as características dela eram de mulher, né? Uau. Isso para mim foi chocante. Isso existe, claro, existe, isso é documentado, isso é fato científico, isso é tudo mais. E aí a gente, como ignorante que somos, a gente não sabe disso. E às vezes a gente vê a aparência de uma pessoa, um momento de decisão, numa situação que a família está passando. Rogério, mais uma vez, o pessoal que está em casa, a gente não quer causar polêmica aqui não. Não é assim. O que o nosso objetivo é ser um agente comunitário e quebrar preconceito, né? Entender um pouquinho o processo, que é muito além somente de decidir esteticamente falando. E o nosso propósito aqui, a gente não vai falar de religião, a gente está pegando um depoimento de uma mãe para falar um pouquinho da sua experiência, e que você que tiver querendo mais curiosidades, a gente vai deixar algumas referências bibliográficas para que vocês possam conhecer e a gente possa trazer mais detalhes aprofundados nesse sentido. Não é somente o LGBTQI+, que precisa de um tratamento com um psicólogo, de um psiquiatra, a família também, não? Sim, aqui eu sou grata, deveria citar a minha terapeuta, mas não vou fazer propaganda dela, sim. E não é qualquer, mais uma vez, profissionais aptos, preparados para lidar com a questão ainda, nós carecemos de profissionais com conhecimento e informação, para acolher o próprio indivíduo,
né, da comunidade LGBT, para acolher os pais, para trabalhar com a família, para trabalhar com a comunidade, para falar, para vir aqui falar, para ir em escolas e falar, né, mas para quê? Para fazer disso moda, porque isso agora é modismo? Não, porque toda vez que a gente fala, toda vez que a gente conversa sobre, a gente está protegendo essas pessoas, né, a gente está, quando eu falo assim, eu converso muito com meu pastor, que é uma pessoa muito querida, e eu falo assim com ele, você sabe que eu entendo que agora a minha missão é sensibilizar pessoas, aquelas que eu puder. Eu não quero que ninguém mude de opinião, eu quero só te sensibilizar. Para quem eu conversar, olha, pode ser que você esteja pensando errado, pode ser que tenha uma pessoa sofrendo muito do outro lado, que você está só classificando como uma pessoa, sei lá, promíscua, uma pessoa sem pudor, uma pessoa sem valores, uma pessoa vinda de uma estrutura familiar colapsada, mas não, pode ter ali um indivíduo muito digno. Pode não, sempre tem. Um indivíduo muito digno de toda a sua atenção, de todo o seu afeto, de todo o seu, e de mais do que isso, e de todo o seu respeito. Rogério, me ajuda aqui, eu quero ajudar o pessoal que está em casa. No momento que a gente recebe a notícia, que às vezes a pessoa, seu filho, a sua filha tem essa posição, fala, olha, eu não sou menino, olha, eu não sou menina, né? Tirando o amor, o que a gente precisa fazer para que eles possam estar realmente falando assim, eu estou nessa mesma comunidade, eu nasci nesse mundo e a comunidade ela tem que me aceitar do jeito que está. Como ajudar, gente? Essa é a minha dúvida. Como poder ajudar? Escuta, né? A primeira escuta. E sempre procurar profissionais de saúde para testar isso, né? A gente está numa luta agora, porque ele não quer esperar os 18 anos para retificar os documentos dele, ele quer mudar tanto o nome como o gênero, né? Então, se ele tivesse esperado, quisesse esperar até os 18, muito mais do que a gente esperava. Porque é um processo, né? É uma ação que corre em fórum e tudo mais, né? Então, eu sei... As jurisprudências de outros casos... Se ele tivesse 18 anos, sim. Mas eu entendo, Paulo, o cuidado que o promotor e o juiz têm que ter, né? Para que isso não vire uma epidemia, um oba-oba, uma adolescente chega lá, eu quero mudar meu nome, eu quero mudar... Não, realmente eles têm que ser criteriosos. Mas como nós procuramos advogado, entramos com a ação... Nós já apresentamos laudos psicológicos, laudos psiquiátricos, inclusive. O nosso parecer familiar, de pai, de mãe, aquela coisa toda, né? Mas mesmo assim, até o processo está parado, porque eles exigiram que ele fosse atendido por profissionais determinados pelo fórum. Tá? E a dificuldade está em achar esses profissionais. Tá? Eles estão acionando a advogada até a última vez que a gente entrou em contato. Ela falou, olha, está demorando, né? Porque ele está muito angustiado, é claro, ansioso. Está demorando porque não se acha profissionais que se sentem aptos a deliberar, a laudar a questão. Então, olha, deixa eu ver a dificuldade. O hoje, ele acha que se mudar o nome, partes desse preconceito pode ser o porquê da ansiedade. Constrangimento. E aí eu quero te contar uma outra história. Há muitos anos atrás, porque isso pra gente aqui no interior é novo, mas eu tenho duas primas muito queridas que são colegas de profissão, dentistas também, e que trabalharam na rede pública de Campinas como profissionais, como dentistas na rede pública de Campinas. E eu lembro que há mais de 10 anos, Paulo, eu estava lá fazendo uma pós-graduação e eu ficava sempre na casa delas, e eu lembro delas falando, Rogério, nós estamos fazendo uma formação de 1 ano para acolhimento da população LGBT nos nossos postos de saúde. E eu, na minha ignorância, hoje eu conto isso com vergonha. Eu falei assim, por quê? Gastar 1 ano em formação, boca não é boca, dente não é dente, em qualquer pessoa? As duas me olharam com uma cara assim, absolutamente. A conduta da gente enquanto profissional é diferente até na hora que a gente pega o prontuário e chega numa sala de espera e tem lá a pessoa mais montada e mais feminina do mundo, maquiada de cílios, postiços e batom, e você chama, vem aqui seu João não sei das quantas.
Você quebra aquela pessoa do negócio, você humilha, você constrange. Então, nós precisamos desse tratamento até para saber lidar, né? O que parece tão básico hoje para mim, né? Então isso, o constrangimento. Penso, tem lista de chamada, tem no ônibus, né? Ele estuda em Passo, no ônibus, no escolar, que ele pega a lista do ônibus. Então, assim, até ele é muito combativo, mas assim, ele faz isso com muita inteligência. Quando a gente matriculou ele nessa escola em Passo, a coordenadora educacional chegou para ele e falou assim: olha, infelizmente, na chamada, nos documentos oficiais da escola, vai ser o seu nome mesmo, de registro. A gente vai colocar na frente, entre parênteses, o seu nome social. E é claro, nós vamos sentar com cada professor e falar. Daí ele falou assim: eu não quero favor. Eu não estou pedindo favor. Ele já tinha pesquisado a lei. Existe uma lei que obriga qualquer escola, tanto a escola pública como a escola particular, a que os meus registros, ainda que o meu nome não tenha sido mudado de fato, ainda, né, legalmente, que os meus registros constem tão somente o meu nome social. Aquilo para mim eu me enchi de orgulho, né? Legal. Mas ela falou assim: nossa, eu não sabia. Você é a primeira, eu tô sabendo isso agora por você e tal, e eu vou procurar saber, e eu vou contactar o departamento jurídico e a direção, então a gente vai mudar isso. Então isso é isso. Ele é a pessoa mais interessada nas instruções, nas né? instruções. Porque eu acho que ele, hoje, ser um agente multiplicador da situação, do fato que ele vive, né, como LGBTQI+, vamos generalizar todos os assuntos, eu acho que a questão da mudança do nome seria algo de muito valor para ele, para realmente falar, olha... É tomar posse da identidade dele, né? É tomar posse da identidade dele. E outra coisa, toda vez que se duvida, eu achava assim, que ele era muito reativo, porque é claro, né? Nós temos uma família estendida, né? Meus pais são vivos, o pai do Pedro é vivo, nós estamos falando de pessoas... Meu pai tem 89, minha mãe 83 e o meu sogro 86. Como então, que essa geração antiga de avós... Surpreendentemente, com muito orgulho, sabe? Foi difícil no começo, acho que a minha mãe talvez tenha sofrido mais, porque como ele é o último neto temporão, e ela assim, me ajudou muito, né? Porque eu tive doente, eu atravessei uma fase enfrentando um câncer, minha mãe teve que ficar conosco, me ajudando nessa fase, e ficou muito próxima, né? Ficou muito próxima. Conviveu bastante. Então assim, nela doeu bastante, assim, foi meio difícil. Meu pai, que é o mais velho dos três, ficou confuso, expliquei uma vez, expliquei 2 vezes, expliquei 3 vezes, ele entendeu e foi muito legal isso, foi muito legal mesmo, foi de um acolhimento que eu não esperava. E o meu sogro a mesma coisa também, legal. Né? É a mesma coisa. Eu só tenho a agradecer a minha família. Sim, nem todos, engraçado, né? Os mais velhos, mas teve pessoas próximas, parentes mesmo, irmãs e tal, que sim, muita culpa, né? Porque vai ver que foi isso, vai ver que foi aquilo, né? Culpados, né? Sim. Faz parte da natureza humana, né? E o irmão? Hoje o irmão, como que ele vê a situação de falar, poxa vida, ele deve ser hoje, porque a gente, como o irmão mais velho, que eu também sou, a gente quer ser o super protetor. E se é de uma menina, a super proteção é muito maior. E se você vê numa situação igual a dele, que era a irmãzinha, e depois, a diferença de idade é 14 anos. 14 anos. Quase a diferença da minha filha. Minha filha está com 12, o Matheus está com 3 está com uma boa diferença. Mas a questão, tipo assim, hoje, continua sendo super protetor, mas não para aquele nível, porque você ser super protetor para uma menina e ser super protetor para o menino, você tem que ter um time ali que a gente não sabe como que agir. Como que é essa convivência entre os dois? Eles conduzem bem, sabe? É de me encher de orgulho, sabe, Paulo? Porque até assim, o Pedro trabalha fora, você sabe. Então assim, acaba ficando só nós 3 mesmo. Então tem consulta, a primeira consulta no especialista para começar
o bloqueio hormonal, né? Seria eu e o meu filho, né? E por ser de menor, todas essas intervenções de bloqueio hormonal, essa coisa toda, tem que ter autorização legal de pai e mãe, tá. né? E ele fala assim, mãe, vocês não irão sozinhos, eu faço questão de participar. Então ele é participativo. E chega lá, ele tem as dúvidas dele, não, mas quais os efeitos colaterais, o que ele tem que fazer, o que é aquilo. Então assim, é muito. Ele faz um papel meio que de irmão mais velho para, né? E ele sempre foi muita referência pro mais novo, pro Sam. Muita referência, né? Muita referência. Então tem horas assim que eu falo assim, meu Deus, né? A influência é muito grande. Mas é grato, eu brinco com o pessoal, acho que a gente já pode morrer, porque um cuida do outro, aí ele vai cuidar do mais novo, né? Só que eu não quero morrer, não. Não, é isso. Você está falando da sua família, a mãe com 83, o pai com 86? 89. Então, vida longa sempre. Tomara que a genética ajude. Gente, então estamos falando de um assunto muito bacana, muito esclarecedor. Às vezes as pessoas falam assim, você está levantando um preconceito. Não, a gente está levando esclarecimento para que a comunidade, lembrando, né? Estamos numa cidade do interior, né? Onde, na cidade do interior tem lá o caboclo, homem é homem, menina é menina. Não, gente, a gente não quer trazer essas diferenças de forma alguma, a gente quer trazer esclarecimento. Rogéria, falando um pouquinho mais dos diagnósticos, hoje na nossa região, Itaú, Paços, São Sebastião do Paraíso, temos profissionais preparados para nos colaborar, para nos ajudar no sentido, falando de psicólogos, de psiquiatras, Poucos, nós temos. Nós temos. Eu teria, não vou poder citar nomes aqui, mas tem. Se alguém porventura precisar, e aqui eu... Na sua época já tinha, não? Ou você teve que estimular para desenvolver? Não. Ou teve que buscar fora? Achei uma pessoa só, uma psicóloga só, que assim, até jovem, eu não queria que fosse tão jovem, mas tem que ser, né? Para se aventurar, para se abrir para isso, tem que ser. E ótimo, excelente. Aqui eu quero deixar, se alguém precisar de algum conselho, de me achar digna de colaborar de alguma forma, pode me procurar, você passa meu contato. Sim. Eu já acudi a algumas mães, algumas famílias, eu penso que isso agora é parte do meu ministério como pessoa, como ser humano. Né? Mas sim, existem, eu acho, e eu incentivo muito, né, a formação. Eu já indiquei essa especialização que eu fiz para muitos colegas, para muitos profissionais, né, para psicólogos que eu conheço, faça, né? Porque, mas é sempre aquilo, né? Mas eu, parece assim, se esquivando, eu não quero atender. E até essa também foi uma conversa com as questões, com pessoas religiosas, né? Foi até uma conversa com o meu pastor, ele vai assistir essa entrevista, ele falou que em algum momento disse, eu não me sinto apto, eu não me sinto preparado para lidar com isso, então às vezes eu encaminho. Eu falei, não pode, porque é como se a gente lavasse as mãos. Não. E eu entendo perfeitamente que eu já fiz isso, nós estávamos conversando, porque eu achava a pessoa assim, acima de qualquer preconceito. Eu acolhia os amigos do meu filho mais velho, que eram homoafetivos, e achava de bom tamanho. Mas, e fugia dos debates, né? Do certo e do errado, Deus aceita. E eu falava, não, isso não é minha questão, isso não é problema meu, isso é específico dessa comunidade. Não é específico dessa comunidade, né? Claro, o problema teve, a questão, problema não, porque eu não quero ter isso como problema. A questão bateu na minha porta. E só isso, para eu me enxergar como, sim, preconceituosa, sim, ignorante, sim, né? Então, isso jogou isso na minha cara. E aqui também eu quero abrir um parênteses e falar que como essa vivência me fez uma pessoa melhor, Paulo. Uma pessoa muito melhor. E mais amorosa, menos julgadora dos outros, mais aberta a entender o que é diferente, entendendo também mais como a nossa sociedade está posta, né? A gente volta novamente naquelas duas afirmações no início. Falta de empatia. Ainda o ser humano não tem empatia. E às vezes as pessoas, o que é empatia? Empatia é você ter o sentimento que a pessoa está passando, aquela sensação que a pessoa está vivendo, aquela dor que a pessoa está tendo. Se a gente tiver a questão da empatia com o ser humano, para o ser humano, eu acho que a probabilidade de a gente poder errar menos é muito maior. Né?
é se colocar no lugar do outro, é calçar o sapato do outro, saber aonde o calo aperta, né? Claro, e nós escutamos muita coisa que nos feriu demais. Ah, vocês estão sendo moderninhos, vocês estão incentivando, vocês estão sendo relapsos, vocês estão sendo incoerentes com a fé que vocês dizem professar. Nós perdemos amigos. Nós perdemos relações familiares íntimas. Sabe que vocês perderam? Eu acho que não. Acho que nunca tivemos, né? Ganharam. Eu lembro. E aqui a vida subtraiu isso da vida de vocês para que vocês pudessem ter uma qualidade de vida melhor. O SAN, eu acho que a gente não pode considerar. Pode considerar isso sim. Às vezes é um presente para que a gente possa ter presença. Eu acho que é isso. Com certeza. Gente que sentava à nossa mesa, que hoje não senta mais, né? Então, é difícil. Foi difícil, mas assim, é claro, isso peneira também quem está do nosso lado, né? É o Zé do Pagodinho que tem um samba que fala assim, nessa hora que a gente sabe quem está com a gente, quem é de correr, né? É aquela questão seguinte, a gente conhece os nossos amigos nos momentos difíceis da vida. Porque nos momentos fáceis, no momento de uma confraternização, de beber uma cerveja, tomar um vinho, de comer uma pizza, de confraternizar, gente, se você convidar, tá todo mundo na sua casa. Mas o dia que você precisar de uma pessoa para te dar um banho, para você te empurrar numa cadeira de roda e realmente falar assim, olha, estou precisando da sua ajuda para você fazer uma visita hospitalar, gente... Não precisa nem tanto. Um ombro para você chorar, sabe? Um ombro só para você chorar, né? É assim. Mas é parte também da vida. Isso ensina também a gente ser diferente para os outros, né? Eu acho que acrescenta. Quando a alma não é pequena, acrescenta. E é importante a gente dizer aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né? Às vezes a gente está tentando mostrar tanta coisa para o mundo que, se numa ausência da gente, não é o mundo que vai sentir falta de você, é aquelas pessoas mais próximas, aquelas 4, 5, 6, 10 pessoas, 10 já tá sendo muito otimista, 10, mas que vai sentir nossa falta, que vai orar, ou que vai rezar, que vai falar assim, poxa, ele está fazendo falta para a família, fazendo falta nesse momento de confraternização, nessa mesa, porque... É o que a gente fala, a vida passa rápido demais e as mudanças acontecem sim, e não importa, a gente tem que... Eu acho que o amor fala mais alto em qualquer situação, quando a gente fala em qualquer circunstância, de doença, de algum tipo de diagnóstico, algum momento de uma perda de um emprego, de um problema escolar, alguma coisa pessoal. Acho que... Não é uma genética, não é uma mudança, não é uma ação, não é uma atitude que a gente vai ser diferente. Eu acho que as pessoas vale a pena essa reflexão, né? E se você estiver passando por alguns, aqui no interior a gente fala perrengue, né? Gente, tenta achar o lado bom da coisa e fazer o que a Rogéria fez. Não sei, mas eu vou buscar, vou me especializar, não tem nada a ver comigo, na minha profissão, mas eu vou buscar o que seu filho fez e buscar entender um pouquinho o processo. Para quê? Para que no momento de uma incerteza do SAN ou de qualquer um dos SANs que a gente possa ter aí na sua casa, você fala, poxa, peraí, ó, eu não sei, mas a gente vai junto, a gente vai ler junto, a gente vai estudar junto, a gente vai fazer um curso junto. Eu acho que isso faz muito sentido para a nossa vida. Eu acho que esse respaldo que precisa é o que você fala. Você vai num velório, às vezes você não quer ouvir, olha, lamento. Às vezes você só quer o ombro da pessoa e fala assim, olha, sabedoria, basta, né? Ou apertar a mão da pessoa, olhar no olho da pessoa. Às vezes a pessoa não quer um conselho seu, a pessoa não quer um puxão de orelha, a pessoa quer somente... Não quer uma aula, né? As mães que eu tive a oportunidade de acolher, ela não queria um relato, uma definição científica, ela só queria empatia de alguém que já tenha vivido isso, que é como no luto, né? E sim, eu quero falar que o que é difícil às vezes para a família é viver um luto, porque a gente vive um luto de uma filha que já não está mais aí, mas para a gente ver o nascimento de um filho.
E isso não é só também na questão de transgeneridade, não. Porque a gente, como pais, a gente idealiza ações, né? A gente idealiza um futuro, a gente idealiza uma vida para os nossos filhos. E daí a gente vai morrer muito daqueles sonhos, né? Eu lembro que assim que nós estávamos vivendo no auge de todo esse processo, eu fui convidada para um casamento aqui em Itaú. E a hora que eu vi aquela noiva entrando, eu falei assim, não, me bateu aquela consciência assim, não, esse sonho eu não vou viver, né? Porque minha filha já não existe mais. Eu senti o sopro do Espírito Santo, falando assim, esse talvez não, mas você viverá muitos outros. Sabe, eu falo isso e arrepio. Eu senti um consolo que só pode ter vindo da parte dele, sabe? Não, esse, talvez não, mas você vai viver muitos outros, você vai ter muito orgulho ainda. E eu creio nisso, sabe, Paulo? Eu creio muito nisso. Mas assim, é duro para a família, ninguém aqui tá aqui para falar, não é fácil, é de boa. Não é, né? Tenha paciência com você, tenha o seu tempo de sofrer, porque é sofrimento, traz sofrimento. Tenha tempo de se entender, tenha tempo de curar suas dores, procure ajuda para você. Sim, procure ajuda para o seu filho, para sua filha, mas procure ajuda para você. Outra coisa também enquanto família, eu posso dizer que o meu casamento e do Pedro sai de toda essa situação fortalecido. E uma das coisas que a gente sentou e conversou assim, bem no começo, no meio do nosso sofrimento, foi não nos culpar, não apontar o dedo um para o outro e entender assim, bom, agora mais do que nunca ele precisa de nós, então somos nós por ele. Então isso fortaleceu os nossos laços matrimoniais, com toda certeza. Acho que a situação que vocês passaram não foi uma culpa, foi uma consequência. Tudo é aprendizado nessa vida, né? Se você for pensar, poxa, será que Deus está me punindo com alguma coisa errada que eu fiz? Não, acho que tudo é um aprendizado. A morte hoje em dia de um ente querido dentro da nossa família é um aprendizado, né? Poxa, eu deveria ter olhado por outro, olhado mais por ele, mas eu não tenho mais ele, vou olhar por outro. Então a questão é pesado isso que você falou. A questão de você ir num casamento, ver a filha, a princesinha, que olha, que um dia ela poderia entrar naquele altar. Mas será que ela entraria no altar feliz, como foi aquele exemplo que você deu de uma conhecida? Né? Viveu, e não quis sair da caixa, insistiu para manter no padrão da comunidade, e aí do nada falou, não era isso que eu quis, abandonou tudo que era, né? Viveu uma vida que com certeza era o sonho do pai, que era levar até o altar, alguma coisa nesse sentido, mas não era foi um prazer momentâneo, foi aquele prazer atual que não era o prazer que ela... E o que é muito bacana é a posição do Sam, né? Você falar, poxa, ele se posiciona, ele não é a pessoa passiva que, olha, você não é, ele baixa, não, pode me chamar, não, ele se posiciona. Sim, e isso é muito legal. É de uma coragem imensa. Eu lembro que eu escutei dessa prima querida, que ela falou assim, gente, que coragem, como eu admiro a coragem, porque o que acontece muitas vezes com os nossos filhos que vivem numa cidade pequena como o nosso, no interior, eles esperam até sair para estudar fora. E não covardia, porque assim, até pensei na situação assim, não quero envergonhar meus pais, eu não quero também ter que dar satisfação para a sociedade, para a comunidade, eu não quero ser apontado, então eu vou viver... Eu vou assumir a minha sexualidade quando eu estiver lá na faculdade. E a gente sabe de muitos casos assim, e não estou aqui julgando nem discriminando. Claro, é quando talvez a pessoa vai se sentir dona da vida, né? Então agora... Sabe o que eu acho, na minha opinião ignorante que é o seguinte, por ser uma cidade do interior, porque se eu expor, não é só eu exposto. É o meu pai, sim, é uma família mãe, inteira. É toda uma comunidade ali ao redor, de uma cidade do interior pequena, que vai denegrir a minha família por, às vezes, uma atitude errada minha, que às vezes não é errada. Né? Entendo perfeitamente. Então, ele ter feito isso tão jovenzinho, né? 12 anos. Com 12 anos foi como nós começamos a caminhar com ele. Então, é cheio de coragem. E antes desses 12 anos, ele ficava mais cauteloso? Olha, eu acho assim, é a hora de se descobrir, né? É a hora de se descobrir. Ele estava assim,
Mas sempre foi a menina que adorava futebol, estava sempre no meio dos meninos, nunca consegui pôr um vestido, uma saia, pentear o cabelo direito, era sempre assim, né? Então assim, eu brinco com o falei, gente, Lennon já falava, né? A vida faz mais sentido quando olhada de trás para frente. A mesma coisa, quando eu olho para a experiência do samba, eu falei, gente, tava ali, né? Eu lembro da minha mãe pelejando para brincar de boneca, de casinha, nunca. Tinha estilingue, gostava de atirar de espingardinha de pressão com o pai, e era aquela coisa, né? Mas, que fique bem claro, não é porque uma criança é assim ou é assado, a gente não está estabelecendo aqui relação de causa e efeito. Eu fui uma menina muito moleca, que andava de quichute, que brincava, que era, né? Então não é isso que determina. Mas olhando para trás, eu vejo sinais. Não foi do nada, não foi de uma hora para outra. Rogéria, e o que a gente tem de aprendizado nesse bate-papo nosso de hoje? O que a gente pode deixar de legado com tudo isso a mais para o pessoal? O que você propõe para que a gente possa estar... Concluir? Eu quero... Porque você sabe que esse bate-papo nosso ele pode ser 10 episódios, né? Ah, pode. Não sei se a gente vai ter história. Pode sim. Mas eu acho que se a gente conseguir alcançar pessoas e aliviar sofrimento e trazer proteção para essa comunidade já tão sofrida, a gente vai ter já cumprido nosso propósito. Lembra, eu quero trazer aqui, eu vou puxar a sardinha para a sua brasa, né? Eu quero terminar ou concluir com o exemplo da tua área de segurança do trabalho. É sabido, você lembra que antigamente, quando não existia instrumentos de medição de qualidade de ar ou alguma coisa assim, que os mineiros das minas de carvão, eles levavam consigo uma gaiola com canarinho dentro. E à medida que eles iam adentrando nessas minas, eles deixavam o canarinho e esperavam. Se o canarinho continuasse cantando, né, eles sabiam que eles podiam continuar avançando. E se por acaso aquele passarinho deixasse de cantar e morresse, eles sabiam que aquele ar era insalubre para eles, aquele ambiente não poderia ser habitado. E eu vejo, e eu faço a comparação, as pessoas trans são para nós como os passarinhos eram para os mineiros, porque eles são os mais frágeis na estrutura social de hoje. Então, se a nossa sociedade, se este mundo não é salubre, não é salutar, não é um ambiente saudável para eles, também não é para nenhum de nós. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente conseguir se sensibilizar enquanto sociedade, nos humanizar, nos armar de afetos e de empatia, que você bem falou, e conseguir tornar esse mundo, mais uma vez, o Brasil é o país, pelo 15º ano consecutivo que mais mata pessoas trans. Mas se a gente conseguir fazer não só do nosso país, mas esse mundo um lugar mais seguro para eles, também vai ser um lugar mais seguro para cada um de nós. Então, é essa o meu recado. Gente, missão dada, missão foi cumprida. A nossa ideia aqui é deixar esse assunto não a nível técnico, e a gente não está aqui, não sou especialista e a doutora também não, mas a experiência, a história, o depoimento dado, né? Eu acho que é muita liberdade a gente ter tido essa oportunidade de trazer isso para vocês, de dizer o seguinte: o amor, gente, é a pirâmide, é a base da pirâmide e o topo da pirâmide. Então, se a gente conseguir fazer que isso tenha essa concepção e que você tenha a empatia, mais uma vez, dizer o seguinte: estou passando por isso e como devo proceder, eu acho que alguma sacada, alguns gatilhos que a gente passou para cá, para vocês, para que vocês possam ter a chance de errar menos. E às vezes a gente erra com a experiência do outro, ou a gente erra convivendo com o fato. E o que é isso que a gente queria trazer nesse dia de hoje? É uma experiência da doutora Rogéria, com a sua família,
nesse momento tão esclarecedor, e lembrando que é diferente o que, para quê, para quem. Então as questões, isso acontecem e a gente precisa trazer isso com muita tranquilidade, com muita busca de socorro, e é isso. Doutora, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente tinha assunto aqui para a gente bater muito papo, mas eu acho que o que a gente tem para entregar e para que as pessoas entendam que isso que a gente quer trazer não é somente um programa, é sim um valor para que você possa ter uma decisão ou ter uma oportunidade de decidir de forma certa. Valeu, um grande abraço a todo mundo. Doutora, mais uma vez, de presente a gente quer deixar uma viseira, se você, depois eu vou mandar uma para o Sam também, tá, para vocês poderem fazer uma caminhada usando a viseira da TV Itaú. E gente, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo, e que esse assunto seja absorvido da melhor forma possível. Fiquem bem, até mais, tchau. No patrocínio de Xavier Soluções EAD. Clube da Barba. TV Stiuai, a moda com jeitinho de Minas. TV Itaú está no ar.